vida. Muito bem, gente, vamos seguindo aqui na nossa programação, agora 3 horas e 38 minutinhos. Hoje, terça-feira, é dia de entrevista. Entrevista para você que tá ligado aí com a gente. Antes de tudo, tá escutando no rádio, mas também quer nos acompanhar por imagens. Elô Batalha acabou de acionar o nosso BBB e o nosso entrevistado já tá aqui, Elô Batalha. Isso mesmo, vamos lá, gente. Hoje estamos recebendo ele, que é escritor, é um cara assim fora da curva, tem um conhecimento gigantesco e toda vez que ele aparece na telinha da TV Mirante, toda vez que ele vem aqui no rádio, ele sempre traz um conteúdo bem legal. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Mirante. Obrigado, Elô. Um prazerzaço estar aqui com você, com a Jana e com essa audiência da Mirante que a gente sabe que é gigante em todo o Maranhão. Então, eu tô aqui para falar sobre uma coisa que todo mundo sofre, que é atendimento ruim. Mas eu vou ajudar quem está do outro lado, que é empresário, que é gestor, a sanar essa situação, né? Por que que o atendimento é ruim? Como a gente muda esse atendimento? E quem tiver aí, eu já vou dar uma de apresentador agora, né? Quem tiver aí do outro lado, que é ouvinte e tem casos ruins de atendimento, manda aí para a Elô, que a Elô vai ler aqui e a gente vai falar sobre. É pelo nosso WhatsApp, viu? Isso. 991619696. Fernando Coelho aqui conosco nessa tarde de terça-feira para falar sobre isso. Elô Batalha, tem algumas situações que as pessoas encaram aí, como é que é? Os básicos. Temos várias situações e a gente vem aí para ajudar. Por exemplo, vamos falar de cliente problemático, né? Porque tem. Vamos combinar que tem, né? Aquele cliente que nada agrada. O que que acontece, né? Como que o empresário, né, tá ali para lidar com esse tipo de situação? A gente tava falando aqui antes de entrar, né, que tem alguns clientes que são bem fora da curva. Mas tem aqueles clientes que nada agrada a ele. Porém, o papel da empresa, tem uma máxima que eu falo muito, de que o cliente ele não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. Então, algumas coisas foram nos ensinando errado ao longo dos anos, né? E uma dessas coisas é essa máxima de que o cliente tem sempre razão. O cliente não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. E qual é o nosso papel como empresário, como gestor? Identificar quais são as razões desse cliente. Por que que o cliente está cobrando isso, está cobrando aquilo, está pedindo isso? E como empresa, o nosso grande papel é entender o nível de compreensão do cliente. E aí é extremamente importante que a gente compreenda isso e dê um atendimento educativo, instrutivo. Eu sempre falo para todo time de atendimento que eu treino de que a venda ou o atendimento também precisa ser educativo. Será que o cliente que chega na sua loja, ele conhece as regras? Ele sabe como funciona? Ele sabe em quanto tempo vai ser feita uma entrega? Você falou agora aí do Merchan, né? Ele sabe que a entrega é grátis? Ele sabe que tem que pagar algo ou que não tem que pagar algo? É o famoso combinado não sai caro. Então, se foi dito, foi ensinado, foi educado e o cliente, ele compreendeu, esse cliente dificilmente ele vai reclamar, Elô, porque a regra desde o princípio foi sinalizada. E aí qual é o nosso papel enquanto empresa? É entender o lado do cliente, a percepção do cliente e atender. Eu falo muito que venda é entender para atender. E as empresas, em geral, elas estão falhando um pouquinho nisso. Como é que eu tenho dicas na hora que o meu cliente entra na minha loja, no meu estabelecimento? Sinais, aquele ali tá cansado, tá chato. Como é que eu posso? O cliente dá sinal se ele vai comprar, se ele não vai? Como é que funciona? Jana, eu falo que o processo de experiência do cliente, ele envolve gestão e psicologia. Gestão, sua empresa, você que tá ouvindo a gente aqui na Mirante, aí do outro lado, sua empresa precisa ter processos desenhados. Esse é um ponto. Psicologia, o cliente dá o tempo inteiro sinal. Outra máxima, que eu tô cheio de máxima que ensinaram errado, né? E a gente vai corrigir aqui. Vai cortando as narrativas. Uma outra máxima que nos ensinaram errado. Atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Totalmente errado. Por quê? Eu tenho que atender o outro como ele, neuralmente, vive, como ele neuralmente está acostumado. E existem 3 tipos de clientes. Eu quero saber quem são vocês. Existe o cliente visual, eu sou o visual. O visual, ele é rápido, ele é prático, ele chega no restaurante, escolhe, eu quero o número 2. Esse é o visual. O auditivo, ele pega o mesmo cardápio
que o visual, e ele fala assim, o que é que tem nesse número 2? Pô, tá escrito. Mas só que ele é auditivo, ele aprende ouvindo. E o sinestésico consegue ser pior. O sinestésico é aquele que pega o mesmo cardápio e fala assim, mas esse número 2, qual é a textura, qual é o sabor, qual é a cor, né? Ele aprende sentindo, experiencializando, vivendo, e o cliente dá sinal. E aí o teu vendedor precisa estar preparado. Tem cliente que é emocional, tem cliente que é racional, o cliente que faz muito cálculo, racional. O cliente que vira e pergunta, eu tô bonito? Eu tô aí, é emocional. E aí você vai dar o atendimento de acordo com o perfil neural e psicológico desse cliente. Entendi. Hoje em dia, vamos falar assim, os restaurantes aderiram ao cardápio QR Code, né? Eu gosto de foto. Eu gosto de olhar a foto da comida. Então você é visual. Elô gosta do papel, sinestésica. O cliente vai dar sinal. Então o cliente que chega no restaurante, se não for um senhorzinho que tem problema de visão, ele virar e falar assim, me dá o cardápio físico, provavelmente esse cliente é mais sinestésico, né? E isso que você falou é muito engraçado do QR Code, porque também pós-pandemia, na época da pandemia, todo mundo botou QR Code. Mas quem disse que todo cliente gosta de ler pelo celular? Tem uma porcentagem aí das pessoas? Eu não tenho esse número exato, mas existe uma parcela de clientes que eles dão preferência por cardápio físico. E o grande pulo do gato dos restaurantes, inclusive eu dou aula no MBA para bares e restaurantes, e eu falo sobre isso. Você vai ter clientes que vão preferir o digital e você vai ter clientes que vão preferir o físico. Dê a experiência para cada tipo de cliente que aquele cliente prefere, né? E isso é uma lacuna que muitos bares e restaurantes cometem. E isso impacta na experiência do cliente. Porque o que é experiência, Jana? Experiência é todo ponto de interação que você tem com uma determinada empresa. Então, quando você entra, vamos pegar o exemplo do restaurante. Quando você entra, se tem fila, se não tem, ali te gera uma experiência. Se tem fila, mas me serve um petisquinho, me serve um pastelzinho, um agradozinho, né? O ambiente tá com uma sonorização legal, tá refrigerado, já minimiza o teu impacto negativo. Vou esperar. Aí quando você entra, o garçom olha nos seus olhos, fala o nome dele. Olá, tudo bom? Eu sou o Fernando, eu vou fazer o seu atendimento. Como é o seu nome? Te chama pelo nome. Isso é experiência de execução. Experiência de saída, como é a finalização. Ele agradece, ele diz que foi um prazer te atender. Parece coisa muito básica, mas ninguém tá fazendo. Um outro erro que se tem algum dono de restaurante ouvindo a gente, eu tenho quase que certeza que você comete esse erro. Você entra e sai no restaurante, ninguém sabe teu nome, teu telefone, teu e-mail. Como é que vão te mandar uma mensagem de pós-vendas dizendo, foi um prazer te receber, olha aquele prato que você comeu naquele dia, ele tá em oferta essa semana. E aí não gera o que a gente chama de recorrência. E esse restaurante perde venda. Por quê? Ele não tá fazendo o que eu chamo de BBF, básico bem feito. Então tá faltando muito o básico bem feito nas empresas. Legal. Existe hoje, por experiência própria, tem alguns sistemas para restaurante, para salão, para academia, que no sistema ele já faz ali o cadastro do cliente, né? Nome, telefone, e-mail, e isso serve ali como uma base de marketing para você atingir ali o seu público, né? Interessante. A gente chama isso de CRM, né? Existem diversos, eu não vou dizer os nomes aqui porque para não fazer mexer, mas existem diversos programas de gestão. Se você tem um bar, se você tem um restaurante, se você tem um salão de beleza, se você tem uma clínica de estética, e aí não basta ter o sistema. Porque o que eu falo? Gestão envolve pessoas, processos e tecnologia. O sistema é tecnologia. Mas se eu não escrever um processo dizendo, olha, todo cliente que chegar aqui, você tem que pegar o número e o telefone dele, não vai funcionar. E as pessoas precisam estar treinadas, capacitadas, desenvolvidas, porque senão elas não vão seguir o processo. E o que eu vejo muito, Elô, nas mentorias que eu faço? Os restaurantes, as empresas, elas têm até o programa, mas ninguém faz o cadastro. Entendi. Você acha que esses grandes restaurantes que você frequenta não tem? Mas eles não fazem um cadastro. Ou seja, eles não usam a ferramenta na sua
totalidade e deixam de fazer fidelização do cliente. Porque Fernando, é muito difícil trazer isso para a equipe que já está acostumada a trabalhar de uma determinada forma, e aí quando vem o novo, às vezes fica resistente e realmente não faz. Fernando, deve ser difícil, né, ir com o Fernando em todos os lugares que ele vai, desde a roupa, o penteado, tudo, como é que se porta. Como é, Fernando? Tu analisa mesmo? Fala pra gente. Que quem trabalha com atendimento é parecido com vocês que trabalham com comunicação, né? Vocês vão olhar ali quando alguém tem um tique de comunicação. Total. Quem trabalha com atendimento também observa. A gente tenta não ser o cliente chato, né? Uhum. Mas a gente observa. Mas tu acaba dando alguma dica? Às vezes eu dou. É. Às vezes eu dou. Eu chamo o gerente no lado e diz, ó, aconteceu isso. Faz assim, assim, assado. Se for amigo, também dou dica, de graça, né? Então, a gente que trabalha com atendimento observa um pouquinho mais. Ainda bem Ó. que ele é meu amigo. A pessoa foi no estabelecimento. Pega aí, gente. Pega a visão aí. Não foi bem tratado, não deu certo. Eu vou dar um exemplo. Não vou dizer o restaurante em off, eu vou dizer pra ti. Foi agora. Comi um peixe, pedi um filé de salmão. 7 espinhas, Fernando. 7. Fiquei quieta, botei do ladinho, não comi o peixe, só os legumes. O garçom veio, sabia meu nome, acho que por conta, né? Dona Janaína, a gente não vai cobrar. Eu falei, acho justo, volto lá, eu vou voltar lá. Sim. Como é que o restaurante faz, ou o estabelecimento, para conquistar, se errou, errei com aquele cliente, como é que eu faço para reconquistá-lo? Legal. Tem uma metodologia que eu falo no meu livro e eu vou falar na imersão, que vai ser um aulão dia 29, na próxima segunda-feira. Eu vou falar sobre essa metodologia, que ela é super prática. Quem tá aí do outro lado, pega papel e caneta. Se chama ODOE. O que é o ODOE? Primeiro, o O. Você vai ouvir ou observar o cliente. O D, você vai se desculpar. Poxa, dona Janaína, desculpa pelo ocorrido, desculpa pela situação. E aí uma dica de psicologia para quem tá ouvindo a gente. Nunca usa a expressão problema. Usa sempre situação, porque problema já ativa um gatilho neural no cliente de negativo e ele já vai associar aquilo com a sua empresa. Então, situação sempre ou demanda, né? Aí você vai pedir desculpa. Você vai explicar para esse cliente o que aconteceu, por que aconteceu, reconhecer a sua falha, porque errar não é um problema. O problema é o que eu faço frente ao erro. E eu vejo muitas empresas errando e, assim, deixa lá, tá errado isso, né? Depois, você vai reparar rápido. Você vai reparar a situação. No caso dele, podia ter trazido um outro prato, podia ter te dado voucher, reembolsado. Ele não cobrou, né? Então tem várias possibilidades. E você vai explicar o próximo passo. Pronto, você seguiu ali o ODOE direitinho. É uma metodologia para gestão de crises no atendimento. E não precisa ser uma crise gigante. É uma situação ali, como a sua, onde gerou um incômodo. E você, por ele ter corrigido, vai dar uma segunda chance. Isso eu tenho dado. 52% dos clientes, segundo a Zendesk, que passam por situações como essa e têm a sua situação solucionada, eles voltam eles dão uma segunda chance. Tá vendo aí, Alô Batalha? Muito bom. E o empresário, ele também realmente tem que ficar atento, né, às situações e tirar proveito delas. Com certeza. Pode falar. Sabe um exemplo legal que você falou aí, ficar atento, e aí me veio aqui na cabeça? Eu prestei consultoria para uma cafeteria. E a orientação que a gente dava sempre, sobrou café, pergunta o que foi. Não é pra sobrar café na xícara. Não é pra sobrar café na xícara. O cara foi na cafeteria, pediu um café, sobrou café, tem alguma coisa errada. Olha Será que... E a observação, e toda a linha de frente, atendente, garçom, precisa estar atento. Você falou do atento, né? Precisa estar atento a essa situação. Pediu uma fatia de bolo, o cliente deixou metade do bolo. O que foi que aconteceu? Pergunta para esse cliente. Tava solado, tava seco, tava ruim, tava amargo. Por que deixou? E aí você, enquanto empresa, se você quiser fidelizar aquele cliente, entenda, repare e muito provavelmente ele vai voltar. E ele ainda vai falar assim, ele vai chegar aqui na Mirante, Jana vai chegar na Mirante e falar, Elô, eu fui lá no restaurante, aconteceu isso, e fizeram assim, assim, assado. Faz um marketing ainda positivo, Faz mesmo. né?
Faz mesmo. Gente, isso e muito mais. E aí, Elo Batalha? Eu ia comentar aqui uma situação que viralizou na internet do grupo de amigos que foi lá no restaurante e aí eles pediram o vinho. Você viu? Não cheguei a ver. Pediu uma garrafa de vinho, eles pensando que a garrafa de vinho Ai, era uma que 165 deu. Eu vi reais. essa, vi. E Olhei. eles pediram 2 garrafas de vinho, saíram de lá com uma conta assim, gigantesca, super triste, indo embora de Uber, não era Uber. E aí, assim, a visão, né, do restaurante, meu Deus do céu, o erro ali foi de quem? Foi do grupo de amigos que não olhou direito o cardápio, foi do restaurante que não perguntou, explicou, porque acho que também ficaria muito feio, né? Você tem certeza que você quer essa garrafa aqui e tal? Só que depois viralizou tanto e aí o restaurante entrou em ação, aproveitou toda aquela publicidade e ofereceu um jantar super especial para aquele grupo de amigos. Existem essas situações, né? Existem situações, né? E aí eu acredito que o erro foi do cliente mesmo, que não olhou direito o preço do cardápio, mas o restaurante saiu muito bem, né? Convidou, aproveitou a mídia espontânea e fez mídia em cima. Então, situações, por exemplo, coisas muito legais. Você foi no local e o cliente compartilhou, elogiou, usa aquilo ali. A gente chama no marketing isso de prova social. Como prova social. Poxa, fulano está me elogiando. E cria conteúdos para quem tá aí ouvindo e é empresário, cria conteúdos com a própria, pede autorização, obviamente, né? Com a própria, o próprio post do seu cliente, porque quem melhor para indicar do que o próprio cliente? Então isso é importante. De forma geral, eu vejo que hoje os empresários, eles estão falhando em não entender o cliente como gente, como totalidade humana, porque todo cliente é dotado de sentimento, de emoção, e depois da pandemia, do pós-pandemia, aconteceu um fenômeno de que as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais estressadas, né? Impacientes. E quando você busca uma empresa, você quer também acolhimento, atenção, e falta isso hoje nas organizações. E aí é importante empresários olharem bastante isso. Tudo isso e muito mais, gente. Olha, a gente ia passar a tarde live. todo dia conversando na live. Fernando, convida aí todo mundo que tá escutando. Pronto, se você é empresário, se você é gestor, se você não é empresário ou gestor, mas conhece alguém, já compartilha essa dica aqui. No dia 29 de julho, próxima segunda-feira, às 20 horas, para não ter desculpa, Jana e Elode, que eu estou no horário de expediente, vai ser à noite, às 20 horas, ao vivo, no Zoom. Então, quem quiser participar, é uma turma fechada, vai ser uma aula gratuita falando sobre a experiência do cliente para gestores, para empresários, para empreendedores que querem melhorar seu processo de atendimento, seu processo de venda, seu processo de pós-vendas. Hoje no Brasil, 85% das empresas não fazem pós-vendas e deixam de vender mais. Eu vou falar gratuitamente, ao vivo. Quem quiser fazer inscrição, segue meu Instagram, Coelho Fernando Falou. E lá está o link na minha bio para você fazer a sua inscrição sem nenhum custo. Presente de final de mês, tá viu? vendo? Presente final de mês. Segue o Instagram Coelho Fernando Falou, clica no link da bio, faz a sua inscrição, manda também para os seus amigos empresários, que vai ser uma super aula sobre experiência do cliente e vendas. Oportunidade. É isso mesmo. E olha, gente, gostaríamos de agradecer a sua presença. A porta da Mirante FM sempre aberta para os seus conteúdos. Você é uma pessoa sensacional e sempre quando vem, todo mundo gosta, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. É o nosso pós-venda, Jana. Tá vendo aí? Mandar um alusão pra Cris Grátis, que tá ligada aqui com a gente, acompanhou toda a entrevista, disse que, olha, o assunto interessantíssimo. Show de bola, gente. Até às 5 da tarde tem o nosso Deixa eu te contar.